Meu nome é Kátia, tenho 28 anos e sou professora de português para crianças do ensino fundamental. Em 2017, eu morava num apartamento alugado no bairro Cambuí, em Campinas, São Paulo, e congregava na Assembleia de Deus do Castelo há 8 anos. Todo mundo na igreja me conhecia como a irmã exemplar, aquela que nunca faltava um culto, cantava no grupo de louvor e sempre estava disponível para ajudar nas campanhas. Minha melhor amiga era a Juliana, uma irmã de 30 anos, casada, que me conhecia desde que cheguei na igreja ainda adolescente. Ela sempre dizia que eu era um exemplo de fé para as meninas mais novas, que eu tinha uma luz diferente. Meu namorado Ricardo era levita, tocava bateria no louvor e sonhava em casar comigo e formar uma família gospel de verdade. Minha mãe, Dona Rosa, uma viúva de 60 anos, era intercessora da igreja e passava madrugadas inteiras orando de joelhos na sala de casa. Mas por trás daquela fachada de santidade toda, eu carregava um segredo que me consumia por dentro desde adolescente. Eu sempre tive uma curiosidade perigosa pelo mundo espiritual das trevas, pelo ocultismo, pelas coisas que a Bíblia proíbe claramente. Quando eu tinha 16 anos, tentei jogar tarô escondida com uma amiga da escola, mas minha mãe descobriu e me deu a maior bronca da minha vida. Me proibiu de tocar naquilo de novo. Aquela semente, porém, nunca morreu dentro de mim. Ela só ficou adormecida, esperando o momento certo de brotar. Eu assistia vídeos sobre ocultismo no YouTube de madrugada, quando todo mundo estava dormindo, com o fone de ouvido bem baixinho. Lia horóscopo às escondidas no celular, pesquisava sobre bruxaria moderna, lei da atração, energia dos cristais, essas coisas que parecem inofensivas, mas não são. A Juliana sempre notava algo diferente em mim quando o assunto era sobrenatural. Uma vez ela me disse, olhando bem nos meus olhos depois de um culto: Kátia, você tem um brilho diferente no olhar quando alguém fala de demônios, de possessão, dessas coisas espirituais. Não é um brilho de medo não, parece quase curiosidade. Eu ri na hora, mudei de assunto rapidinho, mas aquilo me deixou desconfortável, porque ela tinha visto algo que eu tentava esconder de todo mundo. Eu dava aula na escola municipal EMF Padre Melico, no Jardim Campos Elíseos, perto de casa. As crianças me amavam, me chamavam de Tia Kátia, corriam para me abraçar no portão toda manhã. Nenhum daqueles pequenos inocentes imaginava o veneno que crescia silenciosamente dentro da professora deles. A semente podre que estava prestes a germinar e destruir tudo. O Ricardo começou a pressionar para marcarmos a data do casamento no início daquele ano. Ele queria casar em dezembro, fazer aquela festa linda na igreja, lua de mel em Fortaleza, começar nossa vida juntos de verdade. Mas toda vez que ele tocava no assunto, eu sentia uma angústia no peito, uma inquietação que não conseguia explicar, como se algo dentro de mim estivesse me prendendo, não me deixando seguir em frente. Eu amava o Ricardo, isso era verdade. Mas havia algo mais forte me chamando, uma voz sussurrando no fundo da minha mente que aquela vida certinha, previsível, gospel, não era tudo que existia. Tinha um mundo inteiro de conhecimento proibido, de poder, de mistérios que a igreja não me deixava explorar. E quanto mais eu tentava abafar essa voz, mais alto ela gritava dentro da minha cabeça. Juliana percebeu que algo estava errado entre mim e o Ricardo. Ela me chamou para tomar um café numa tarde de sexta e perguntou diretamente: Kátia, você não quer mais casar com ele, é isso? Eu respondi que não era isso, que eu estava só confusa, precisando de um tempo para pensar. Ela segurou minha mão por cima da mesa e disse que ia orar por mim, que o inimigo ataca principalmente quando estamos prestes a dar passos importantes na vida. Mas o que a Juliana não sabia, o que ninguém na igreja imaginava, era que em poucas semanas a minha vida ia virar de cabeça para baixo, de um jeito que nem nos piores pesadelos eu poderia imaginar. E tudo ia começar num sábado de manhã,
aparentemente normal, numa feira de artesanato com um encontro que abriria as portas do inferno na minha vida. Era um sábado de manhã de março. Eu voltava da feira de artesanato da Lagoa do Taquaral, carregando uma sacola com umas comprinhas bobas que tinha feito. Tinha acabado de discutir feio com o Ricardo no telefone, porque ele queria marcar o casamento para dezembro e eu continuava enrolando, inventando desculpas. Minha cabeça estava uma bagunça total, meu coração inquieto, e eu só queria chegar em casa e ficar sozinha. Foi quando eu vi aquela barraca diferente de todas as outras. Cortinas vermelhas e douradas balançando no vento, com uma placa pendurada escrita à mão. Esmeralda, leitura de mãos e búzios. A feira estava cheia naquele sábado, cheiro de pastel frito no ar, crianças correndo entre as barracas, gente vendendo artesanato colorido. Mas aquela barraca parecia estar num mundo à parte, como se uma bolha invisível a separasse do resto da feira. A mulher estava sentada numa cadeira de vime, me olhando fixamente, como se estivesse me esperando. Ela devia ter uns 45 anos, lenço vermelho amarrado na cabeça, anéis de prata em todos os dedos, unhas compridas pintadas de vinho escuro. Quando nossos olhos se cruzaram, senti um arrepio subir pela minha espinha, uma sensação estranha de que ela já me conhecia de algum lugar, mesmo eu tendo certeza absoluta de nunca ter visto aquela mulher na vida. Ela me chamou com um sorriso que não chegava nos olhos, fazendo um gesto com a mão cheia de anéis. Venha, querida, você tem procurado respostas nos lugares errados, mas eu posso te mostrar seu verdadeiro destino. A voz dela era rouca, meio hipnotizante, e aquelas palavras, como ela sabia que eu procurava respostas, como ela sabia que eu me sentia perdida, presa, sufocada naquela vida gospel que todos esperavam de mim. Fiquei parada ali na calçada em frente à barraca dela por uns 5 minutos inteiros, travada entre ir embora ou entrar. Pessoas passavam do meu lado, a vida seguia normal ao redor, vendedores gritando ofertas, músicos tocando violão nas esquinas. Mas para mim, era como se o tempo tivesse parado, como se aquele momento fosse uma encruzilhada onde eu tinha que escolher um caminho sem volta. Eu sabia que era errado, sabia que a Bíblia condena claramente qualquer tipo de adivinhação. Leitura de mãos, búzios, essas coisas. Minha mãe tinha me ensinado isso desde pequena. O pastor pregava sobre os perigos do ocultismo quase todo domingo. Mas aquela curiosidade maldita que eu alimentava há anos estava gritando dentro de mim, mais alto do que qualquer ensinamento bíblico, mais forte do que qualquer medo das consequências. Olhei para os lados nervosa, checando se tinha alguém conhecido da igreja por perto que pudesse me ver entrando naquela barraca. Meu coração estava acelerado, minhas mãos suando frio, segurando a sacola de compras. Era como se duas forças estivessem brigando dentro de mim. Uma me puxando para longe dali, gritando para eu correr, e outra me empurrando para dentro daquela tenda, sussurrando promessas de revelações e conhecimento proibido. A Esmeralda continuou me olhando com aquele sorriso estranho, esperando pacientemente, como se soubesse exatamente o que estava se passando dentro da minha cabeça. O perfume que vinha de dentro da barraca era forte, enjoativo, cheiro de incenso de patchouli misturado com algo doce e pesado que eu não conseguia identificar. As cortinas vermelhas balançavam, devagar mesmo sem ter vento, criando sombras dançantes que pareciam me chamar para dentro. E então, traindo tudo que eu acreditava, ignorando todos os ensinamentos que recebi, desobedecendo a voz do Espírito Santo que gritava dentro de mim para ir embora, eu dei o primeiro passo em direção àquela barraca. Meus pés pareciam ter vontade própria, me levando para dentro daquele espaço pequeno e escuro. Quando entrei e as cortinas se fecharam atrás de mim, cortando a luz do sol, eu senti que algo fundamental havia mudado, como se eu tivesse atravessado uma linha invisível entre dois mundos.
A Esmeralda fez um gesto para eu sentar numa cadeira baixa na frente dela e suas unhas compridas brilharam na luz fraca de velas vermelhas que iluminavam o interior da barraca. O cheiro de incenso ficou mais forte, quase sufocante, e eu percebi que minhas mãos estavam tremendo quando coloquei a sacola no chão. Naquele momento, sentada ali naquela penumbra cheirando a mistérios e perigos, eu não fazia ideia de que estava prestes a abrir as portas do inferno na minha vida. A Esmeralda pegou minha mão direita com os dedos dela, gelados como gelo, e aquele toque me fez estremecer por dentro. Ela começou a traçar as linhas da minha palma em silêncio, murmurando palavras baixinho numa língua que eu não entendia. Sons estranhos que pareciam ecoar dentro da barraca pequena. Eu ficava olhando para o rosto dela, tentando ler alguma expressão, mas ela mantinha os olhos fixos na minha mão, completamente concentrada. De repente, ela parou de traçar as linhas e levantou os olhos para mim com uma intensidade assustadora. O olhar dela parecia atravessar minha alma, como se estivesse lendo coisas muito além das linhas da minha mão. Ela apertou meus dedos com força e disse numa voz baixa e rouca: "Você perdeu um bebê aos 19 anos. Ninguém sabe disso, nem sua mãe. Você ainda carrega essa culpa. Acha que Deus te puniu por algo que você fez." Meu sangue gelou na hora. Meu coração quase parou de bater. Eu puxei minha mão instintivamente, mas ela segurou com mais força ainda. Ninguém sabia daquele aborto espontâneo que eu tive quando estava na faculdade, num relacionamento que escondi da minha família. Nem a Juliana sabia, nem o Ricardo, muito menos minha mãe, que vivia orando por mim. Como aquela mulher que eu nunca tinha visto na vida sabia do meu segredo mais profundo e doloroso? Ela continuou falando, agora soltando minha mão e se recostando na cadeira, me estudando com aqueles olhos escuros e penetrantes. "Você tem um dom espiritual muito forte, querida, mas está sendo desperdiçado, sufocado dentro daquela religião cheia de regras e proibições. Há forças antigas querendo se comunicar com você, espíritos poderosos que podem te dar riqueza, conhecimento, poder sobre as pessoas. Você só precisa aceitar o presente que está sendo oferecido." Eu estava em choque total, não conseguia nem responder direito. Minha boca estava seca, meu coração batendo descompassado no peito. Ela se levantou e foi até uma prateleira cheia de saquinhos, potes com ervas secas, velas de cores diferentes. Pegou um saquinho pequeno de veludo roxo e voltou para perto de mim, colocando aquilo na minha mão que ainda tremia. "Coloque isso debaixo do travesseiro hoje à noite. Eles virão falar com você, te mostrar o caminho que você procura há tanto tempo." Eu olhei para o saquinho na minha mão, sentindo o peso dele, a textura do veludo macio. Perguntei quanto era pela consulta, tentando voltar para alguma normalidade, alguma lógica no meio daquela loucura toda. Ela disse que eram R$ 50, e quando abri a carteira com as mãos tremendo, ela segurou meu pulso de novo e sussurrou bem perto do meu rosto: "O pagamento real virá depois, Kátia. Tudo tem um preço nessa vida." Eu congelei porque não tinha falado meu nome para ela. Tinha certeza absoluta disso. Saí daquela barraca cambaleando, tonta, como se tivesse levado um soco no estômago. A luz do sol lá fora estava forte demais, machucando meus olhos depois da penumbra da tenda. Dei alguns passos e minhas pernas fraquejaram. A sacola de compras caiu no chão, espalhando tudo. Uma senhora me ajudou a pegar as coisas, perguntou se eu estava bem, e eu só consegui balbuciar que era o calor, que tinha ficado tonta. Sentei num banco da praça por uns 15 minutos, apertando aquele saquinho roxo na mão, sentindo meu coração aos poucos voltar ao ritmo normal. Abri o saquinho só uma frestinha para ver o que tinha dentro. Eram ervas secas que cheiravam a algo doce e enjoativo, quase podre, e no meio delas tinha algo que parecia fios de cabelo preto. Fechei rapidinho, sentindo náusea subir pela garganta.
Naquela noite, tinha culto de celebração na igreja. Era aniversário do pastor Ronaldo e todo mundo ia estar lá. Mas quando a Juliana me ligou perguntando se eu queria carona, inventei uma desculpa esfarrapada de que estava com enxaqueca forte. Não conseguia nem sair da cama. Ela ficou preocupada. Ofereceu vir me fazer companhia. Mas eu insisti que só precisava dormir, que no domingo eu estaria melhor. A verdade é que eu não conseguia nem pensar em pisar naquela igreja, não depois do que tinha acontecido. Fiquei deitada na cama o resto do dia, olhando para aquele saquinho roxo em cima da mesinha de cabeceira. Sabia que deveria jogar aquilo no lixo, queimar, se livrar daquilo de qualquer jeito. Mas a curiosidade era mais forte, a voz sussurrando na minha cabeça, dizendo para fazer o que a Esmeralda tinha mandado, para colocar debaixo do travesseiro e ver o que ia acontecer. E quando a noite caiu e a escuridão tomou conta do quarto, eu peguei aquele saquinho maldito e coloquei exatamente onde ela tinha dito, debaixo do meu travesseiro, sem imaginar que estava abrindo a primeira porta para algo terrível entrar na minha vida. Naquela noite, eu consegui dormir por algumas horas, mas acordei de repente às 3 da manhã com uma sensação horrível de sufocamento. Era como se algo pesado estivesse em cima do meu peito, pressionando, tirando todo o ar dos meus pulmões. Tentei me mexer, mas não conseguia. Meu corpo estava completamente paralisado. Só meus olhos se moviam desesperados no escuro do quarto. Paralisia do sono. Tentei racionalizar. Já tinha ouvido falar disso antes. Era só meu cérebro acordando antes do corpo. Mas então eu ouvi meu nome sendo sussurrado bem no meu ouvido. Kátia. A voz era grave, masculina, arrastada, e vinha de dentro do quarto mesmo, não da minha cabeça. Meu coração disparou tão forte que eu achei que ia explodir no peito. Lutei com todas as forças para conseguir me mexer, para quebrar aquela paralisia assustadora. E finalmente meu braço obedeceu. Minha mão conseguiu se mover. Acendi a luz da cabeceira com dedos trêmulos e a claridade súbita me fez fechar os olhos por um segundo. Quando abri de novo, olhei ao redor do quarto procurando alguma coisa, qualquer coisa que explicasse aquela voz. Tudo parecia normal. Meu guarda-roupa fechado, a janela com a cortina puxada, minha mesa de estudos com os livros empilhados. Mas tinha algo errado no ar. Uma presença que eu não conseguia explicar. Foi então que percebi que meu celular estava desligado na mesinha de cabeceira, mesmo tendo certeza absoluta que estava com bateria cheia quando fui dormir. Peguei ele para ligar de novo e senti um cheiro estranho no quarto. Algo entre enxofre e uma coisa podre misturado com doce, enjoativo demais. Levantei da cama tonta, meio desorientada, e fui até o banheiro lavar o rosto com água gelada. Tirei minha camiseta para trocar porque estava suada. E quando passei a mão nas costas, senti uma dor ardida. Virei de costas para o espelho do banheiro e o que eu vi me fez soltar um grito abafado. 3 arranhões vermelhos, paralelos, descendo pelas minhas costas, como marcas de garras. Mas eu estava sozinha no apartamento, tinha certeza absoluta disso e não tinha nada na cama que pudesse ter me arranhado daquele jeito. Entrei em pânico total. Peguei o celular que já tinha ligado de novo e quase disquei o número da Juliana. Eram 4 horas da manhã. Ela ia atender assustada e ia perguntar o que estava acontecendo. E o que eu ia dizer? Que tinha ido numa cigana ler minha mão? Que coloquei um saquinho de ervas debaixo do travesseiro, que acordei com arranhões nas costas e ouvindo vozes? Ela ia achar que eu estava louca, ou pior, ia descobrir que eu tinha me envolvido com o ocultismo. Desisti de ligar e fiquei sentada na beira da cama até o sol nascer, sem coragem de deitar de novo. Cada barulhinho do prédio me fazia pular de susto. Cada sombra parecia se mover sozinha no canto da visão. Peguei o saquinho roxo de debaixo do travesseiro para jogar fora, mas quando segurei ele na mão, senti uma compulsão estranha, um impulso que não era meu dizendo para não jogar.
para guardar. Acabei enfiando ele na gaveta da mesinha em vez de jogar no lixo. No sábado de manhã, fui trabalhar na loja do Shopping Iguatemi, onde eu fazia uns bicos aos finais de semana para complementar a renda. Estava com olheiras profundas, a pele pálida, e minha gerente Carol perguntou preocupada se eu estava doente. Menti dizendo que era só insônia, que não tinha conseguido dormir direito, mas a verdade estava queimando dentro de mim como um segredo venenoso. Durante todo aquele dia, eu não consegui parar de pensar no que tinha acontecido. Tentava me convencer de que tinha sido pesadelo, paralisia do sono, que os arranhões eram de alguma coisa que eu não lembrava, mas no fundo da alma eu sabia a verdade. Ao deixar aquela cigana ler minha mão, ao aceitar aquele saquinho amaldiçoado, ao colocar debaixo do travesseiro, ignorando todos os alertas do Espírito Santo, eu tinha aberto uma porta espiritual perigosa. E alguma coisa do outro lado tinha entrado, tinha me marcado, tinha sussurrado meu nome na escuridão. O pior de tudo é que, junto com o medo, com o pavor do que estava acontecendo, havia uma parte sombria de mim que estava curiosa, excitada até, querendo saber mais, querendo mergulhar mais fundo naquele mundo proibido que eu sempre desejei conhecer. E essa parte escura da minha alma estava ficando cada dia mais forte, mais alta, mais impossível de ignorar. Nos 3 meses seguintes, minha vida virou uma espiral descendente que eu não conseguia mais controlar. Comecei devagar, pesquisando sobre ocultismo na internet, assistindo vídeos no YouTube sobre lei da atração, manifestação, energia dos cristais. Depois, entrei em grupos no Facebook sobre bruxaria moderna, esoterismo, magia. As vozes na minha cabeça ficavam cada vez mais presentes, mais claras, me guiando, me ensinando coisas, sussurrando segredos que eu nunca tinha ouvido antes. Foi num desses grupos que eu descobri o Círculo da Lua Negra, um grupo secreto de ocultismo que se reunia aqui em Campinas. Troquei mensagens privadas com uma mulher que se identificou apenas como Silvana, e ela me mandou um endereço, um sobrado abandonado perto do terminal central. Disse que as reuniões eram toda sexta-feira à meia-noite, que eu seria bem-vinda se estivesse realmente disposta a aprender os caminhos antigos. Comecei a faltar nos cultos da igreja, inventando desculpas cada vez mais esfarrapadas. Dizia que estava com dor de cabeça, cansada do trabalho, precisando descansar. O Ricardo percebeu que algo estava errado e começou a cobrar, a perguntar se eu ainda queria casar com ele. Tivemos discussões feias. Ele dizia que eu estava diferente, distante, fria. Eu explodia dizendo que ele era controlador, que sufocava minha liberdade, coisas horríveis que eu nem acreditava estar falando. Fui na minha primeira reunião do círculo numa sexta à noite, mentindo para todo mundo que ia dormir cedo porque estava exausta. O sobrado era assustador. Paredes descascadas, janelas quebradas, mas dentro tinha um cômodo nos fundos, iluminado por velas onde 7 pessoas estavam sentadas em círculo. Silvana era uma mulher de uns 50 anos, toda vestida de roxo, com olhos intensos que pareciam ver através de mim. Ela me ensinou meu primeiro ritual naquela noite: acender 5 velas pretas em círculo, queimar incenso de mirra e repetir palavras em latim que ela me ensinou. Disse que eu estava abrindo os portais para receber conhecimento dos antigos, para me conectar com forças que poderiam me dar tudo o que eu sempre quis. Quando terminei o ritual, senti uma onda de energia percorrer meu corpo inteiro, uma sensação de poder que eu nunca tinha experimentado antes. Comecei a gastar todo o meu dinheiro em coisas para os rituais. Fui num sebo na rua 13 de Maio e comprei livros sobre magia prática, grimórios antigos, textos sobre invocação de espíritos. Gastei mais de R$300 numa loja esotérica, na rua Barão de Jaguara, comprando velas de todas as cores, incensos importados, cristais, um atame, que é aquela faca ritual.
Meu apartamento foi se transformando num altar do ocultismo. A Bíblia que eu lia todo dia desde adolescente agora me queimava as mãos quando eu tentava tocá-la. Literalmente, eu sentia uma queimação física nos dedos quando pegava ela. Acabei enfiando ela no fundo do armário, coberta com roupas, para não ter que olhar para aquela capa preta que antes me trazia conforto. O grupo de louvor me mandou mensagem perguntando se eu ia voltar a cantar, e eu simplesmente deixei no vácuo. A Juliana apareceu na minha casa sem avisar num domingo à tarde, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Eu tinha acabado de fazer um ritual e o apartamento ainda cheirava a incenso forte. Consegui esconder as velas e os objetos a tempo, mas ela olhou para mim com uma tristeza profunda nos olhos e disse: "Kátia, seus olhos estão diferentes, vazios. Não tem mais aquela luz que você tinha. O que está acontecendo com você?" Inventei mais mentiras. Disse que estava só cansada, estressada com o trabalho e com a pressão do casamento. Ela tentou me abraçar, mas eu me afastei e vi a mágoa no rosto dela. Disse que ia orar por mim e foi embora com os olhos cheios de lágrimas. O Ricardo terminou comigo por telefone 2 semanas depois, dizendo que sentia algo errado espiritualmente, que Deus tinha mostrado para ele que eu não estava mais no caminho certo. Pastor Ronaldo me ligou 3 vezes seguidas. Deixou mensagens de voz dizendo que estava preocupado, que sentia no espírito que eu estava em perigo espiritual. Eu ignorei todas as ligações e bloqueei o número dele. Minha mãe, Dona Rosa, bateu na minha porta chorando, implorando para eu contar o que estava acontecendo. Olhei nos olhos daquela mulher que tinha me criado sozinha, que passava madrugadas orando por mim, e menti descaradamente na cara dela dizendo que estava tudo bem. Só precisava de um tempo. Mas a verdade devastadora é que eu estava completamente viciada naquele poder sombrio, naquele conhecimento proibido, e não conseguia mais parar, mesmo sabendo no fundo da alma que estava descendo direto para o inferno. Foi numa sexta-feira à meia-noite, depois de 3 meses frequentando o Círculo da Lua Negra, que a Silvana me chamou para ficar depois que todos os outros tinham ido embora. Ela disse que eu estava pronta para o próximo nível, que meu progresso tinha sido rápido demais para ser normal, que os espíritos tinham escolhido eu especificamente. Meu coração estava acelerado, uma mistura de medo e excitação que eu não conseguia separar um do outro. Ela acendeu 7 velas pretas, formando uma estrela no chão daquele cômodo frio e úmido do sobrado abandonado. Me fez sentar no centro da estrela e começou a cantar numa língua estranha, palavras que pareciam arranhar minha alma por dentro. Colocou um cálice com um líquido escuro na minha frente e disse que eu precisava beber, que era parte do ritual de consagração aos antigos mestres. Hesitei por um segundo, olhando para aquele líquido que parecia vinho misturado com ervas, com um cheiro forte e amargo. Mas a Silvana segurou meu rosto com as 2 mãos e olhou fundo nos meus olhos sussurrando: "Você quer poder de verdade, Kátia? Quer dinheiro? Quer que o Ricardo volte rastejando? Quer que as pessoas te obedeçam? Tudo isso pode ser seu. Você só precisa aceitar o pacto, servir aos que oferecem esses presentes." Bebi aquele líquido horrível de uma vez só, sentindo queimar na garganta. A Silvana me deu uma agulha esterilizada e um papel amarelo velho, manchado nas bordas. Disse que eu tinha que escrever meu nome completo, com meu próprio sangue, e 3 pedidos específicos, 3 desejos que eu queria ver realizados. Furei meu dedo indicador com a agulha, doeu mais do que eu esperava, e espremi até sair sangue suficiente. Escrevi com a mão tremendo: "Kátia Silva, quero promoção no trabalho, quero um homem rico que me ame, quero poder espiritual sobre as pessoas." Ela pegou o papel da minha mão e colocou na chama de uma das velas pretas, segurando ele até virar cinzas enquanto cantava aquelas palavras estranhas. Me fez repetir 3 vezes em voz alta:
Aceito o poder que me é oferecido. Aceito servir em troca de minhas ambições. Renuncio à proteção do Nazareno. Cada palavra que saía da minha boca parecia rasgar algo dentro do meu peito, como se eu estivesse arrancando pedaços da minha própria alma. Quando pronunciei a última palavra, senti uma onda de calor absurda subir dos meus pés até a cabeça, como se meu sangue tivesse virado lava. Meu coração começou a bater tão rápido, tão descompassado, que achei que ia ter um ataque cardíaco ali mesmo. A temperatura do cômodo caiu de repente. Minha respiração virou uma nuvem branca no ar e eu senti algo, uma presença, não sei explicar direito, como se algo invisível tivesse entrado no círculo de velas e estivesse me observando. Tive a sensação física, real, de que algo estava assinando um contrato dentro de mim, marcando minha alma com ferro em brasa. Gritei de dor e desmaiei ali mesmo no chão frio do sobrado. Quando acordei, estava sozinha, as velas tinham se apagado e eram quase 5 da manhã. A Silvana e todo mundo tinham ido embora, me deixando ali. Meu dedo ainda sangrava um pouco, minha cabeça latejava e eu tinha um gosto metálico horrível na boca. Voltei para casa cambaleando, ainda tonta, ainda sentindo aquela presença me seguindo. Tomei banho, mas não conseguia me sentir limpa. A água quente escorrendo no meu corpo não tirava aquela sensação de sujeira espiritual. Me olhei no espelho embaçado do banheiro e vi meu reflexo. Meus olhos estavam diferentes mesmo, mais fundos, mais escuros, vazios, como a Juliana tinha dito. O que eu tinha feito, o que eu tinha concordado naquela madrugada? Na segunda-feira de manhã, antes mesmo de eu chegar na escola, recebi uma ligação do celular corporativo. Era da empresa de tecnologia onde eu tinha feito entrevista há 2 meses para um cargo de coordenadora pedagógica e nunca mais tinha tido notícias. A mulher do RH disse toda animada que tinham decidido me contratar, que o salário era de R$ 5.500 mensais, que eu poderia começar na próxima semana. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Funcionou. O pacto tinha funcionado. Meu primeiro pedido estava se realizando apenas 3 dias depois daquele ritual maldito. Uma parte de mim queria comemorar, estava eufórica com a promoção dos sonhos. Mas outra parte, uma vozinha pequena que ainda restava da Kátia antiga, estava gritando de terror no fundo da minha consciência. Eu tinha cruzado uma linha que jamais deveria ter cruzado. Tinha vendido algo que não tinha preço. E agora o pagamento ia começar a ser cobrado. O pacto estava selado com meu próprio sangue e não havia mais volta. Em apenas 2 meses depois daquele ritual, minha vida mudou de uma forma que parecia surreal demais para ser verdade. Consegui a coordenação pedagógica que tinha sido prometida para a Carla, uma professora que trabalhava há 5 anos na empresa e estava na fila para aquela vaga. Ela me olhava com um ódio mal disfarçado todos os dias no corredor, mas eu não me importava nem um pouco. Estava ganhando R$ 5.500 por mês contra os 2.000 que recebia antes. Foi num evento de networking da empresa que eu conheci o Fernando. Ele era dono de uma concessionária de carros de luxo em Campinas, tinha 42 anos, era casado há 15 anos e tinha 2 filhos adolescentes. Mas do momento que nossos olhos se cruzaram naquele coquetel, ele ficou completamente obcecado por mim. Me procurou no Instagram no mesmo dia, começou a me mandar mensagens o tempo todo, dizia que não conseguia parar de pensar em mim. O Fernando começou a me dar presentes caros, uma bolsa Louis Vuitton de R$ 8.000, que eu nem sabia que existiam bolsas tão caras, perfumes importados, jantares em restaurantes chiques do Cambuí. Em 1 mês de relacionamento, ele já estava pagando meu aluguel, me dando cartão de crédito sem limite, me tratando como se eu fosse a única mulher do mundo. Eu tinha um poder sobre ele que era assustador. Ele fazia literalmente tudo o que eu pedia, como se estivesse enfeitiçado. Mas o preço dessa prosperidade toda estava ficando cada vez mais alto e mais visível.
Começaram a aparecer manchas roxas no meu corpo, hematomas grandes e escuros nos braços, nas pernas, na barriga, mas eu não batia em nada que justificasse aquilo. Fui em 3 médicos diferentes, fiz exames de sangue e nenhum conseguia explicar de onde vinham aquelas marcas. Um deles sugeriu que podia ser estresse, o outro falou em problema de coagulação, mas os exames todos voltavam normais. Perdi 8 quilos em 1 mês, sem fazer dieta nenhuma, meu rosto ficou cavado, os ossos aparecendo. Meu cabelo começou a cair em mechas quando eu passava a mão. O ralo do chuveiro vivia entupido com fios. Minha pele ficou pálida, amarelada, com olheiras roxas profundas que nem maquiagem conseguia esconder. As pessoas na rua começaram a me olhar com pena, achando que eu estava com alguma doença grave. O pior eram os cachorros. Toda vez que eu passava por um cachorro na rua, o bicho ficava louco, latindo desesperado, tentando fugir de mim com o rabo entre as pernas. Uma vez, uma criança pequena começou a chorar quando eu passei perto dela no supermercado, gritando que tinha um monstro que estava com medo. A mãe me olhou com raiva e saiu rapidinho dali me xingando baixinho. As noites eram um inferno particular. Todo dia, sem exceção, eu acordava às 3 da manhã em pânico total, suando frio, com o coração disparado. Sonhava que estava num lugar escuro, sufocante, com um calor insuportável que queimava minha pele. Ouvia gritos ao longe, choros desesperados, via sombras de pessoas, não, de coisas que já foram pessoas, com rostos deformados, queimados, me chamando, estendendo as mãos para me puxar para aquele lugar. Minha mãe, Dona Rosa, ligava todo santo dia no mesmo horário, 3 da tarde. Eu via o nome dela na tela do celular e simplesmente não atendia, deixava cair na caixa postal. Ela deixava mensagens chorando, implorando para eu falar com ela, dizendo que estava tendo sonhos ruins comigo, que o Espírito Santo mostrava que eu estava em perigo. Eu ouvia as mensagens e deletava uma por uma, sem responder nenhuma. A Juliana fez uma última tentativa de me alcançar. Apareceu no meu apartamento num domingo de manhã, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Entrou e ficou chocada com o que viu. Meu apartamento estava uma bagunça. Roupas jogadas, louça suja acumulada, velas pretas por todo lado, cheiro de incenso forte impregnado. Ela tentou me abraçar, mas eu empurrei ela com força. Gritei que ela era invejosa, que minha vida estava melhor do que nunca, que eu não precisava mais dela nem da igreja hipócrita. Juliana saiu do apartamento chorando, mas parou na porta e se virou para mim. Com a voz quebrada, ela disse algo que me persegue até hoje. Kátia, você não é mais você. Tem algo em você, dentro de você, que não é você. Você está possuída por alguma coisa e nem percebe. Quando você acordar e pedir ajuda, eu vou estar aqui. Ela estava completamente certa, mas eu estava cega demais, orgulhosa demais, viciada demais naquele poder todo para enxergar a verdade. Eu tinha me tornado uma escrava das forças que achei que podia controlar e estava afundando cada vez mais rápido num poço sem fundo de escuridão. Foi numa manhã de terça-feira, 4 meses depois do pacto, que minha vida desabou de vez. Eu estava me sentindo estranha há alguns dias, com enjoo constante, seios doloridos, um cansaço que não passava. Comprei 3 testes de farmácia diferentes e fiz todos no banheiro do meu apartamento com as mãos tremendo. Os 3 deram positivo. Eu estava grávida do Fernando. Liguei para ele desesperada, chorando, sem conseguir respirar direito. Ele atendeu com aquela voz carinhosa de sempre, mas quando contei da gravidez, o silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Quando ele voltou a falar, a voz estava completamente diferente, fria, distante, irreconhecível. Disse que eu tinha que resolver aquilo, que não podia ter esse filho, que ele tinha uma família para proteger.
No dia seguinte, ele apareceu no meu apartamento com um envelope pardo. Dentro tinha R$ 3.000 em dinheiro vivo, tudo em notas de 50 e 100. Ele colocou aquilo na mesa da cozinha, me olhou nos olhos, sem nenhuma emoção, e disse: "Isso é para você resolver o problema. Não me liga mais, eu vou bloquear seu número." Foi bom enquanto durou, e saiu pela porta sem olhar para trás, me deixando ali parada, segurando aquele envelope sujo de dinheiro. Naquele momento, sozinha naquele apartamento que ele pagava, olhando para aquele dinheiro jogado na mesa, eu finalmente enxerguei a verdade. Eu tinha vendido minha alma, destruído minha vida, perdido minha família, meus amigos, minha fé, tudo em troca de quê? De um homem casado que me usou e descartou como lixo? De um emprego que consegui pisando em cima de alguém? De um poder vazio que estava me matando por dentro? Passei os dias seguintes numa depressão profunda, sem sair da cama, sem comer, só chorando. As vozes na minha cabeça que antes sussurravam promessas, agora gritavam acusações, me chamavam de fracassada, de idiota, de merecedora de tudo aquilo. Os pesadelos ficaram piores, mais reais, mais aterrorizantes. Eu acordava sentindo cheiro de enxofre, com a sensação de mãos invisíveis me sufocando. Foi numa madrugada de terça-feira, 2 semanas depois de descobrir a gravidez, que cheguei no fundo do poço absoluto. Eram 2 horas da manhã e eu estava sentada no chão frio do banheiro com uma faca de cozinha na mão. Eu ia me matar, tinha decidido que não havia outra saída. Não conseguia mais viver assim, não conseguia mais carregar aquele peso, aquela culpa, aquela escuridão que me consumia por dentro. Fiquei ali sentada por quanto tempo eu não sei, com a faca encostada no pulso, reunindo coragem para fazer o corte. Mas, de repente, ouvi uma música vindo do apartamento de baixo. Era baixinho, quase imperceptível, mas para mim soou alto como um grito. Era o hino Porque Ele Vive, aquele hino que minha mãe cantava para mim quando eu era pequena, me ninando para dormir depois de pesadelos. As lágrimas começaram a cair descontroladamente, soluços violentos que sacudiam meu corpo inteiro. Lembrei da minha mãe de joelhos na sala, madrugadas inteiras orando por mim com lágrimas escorrendo pelo rosto. Lembrei da Juliana me abraçando, apertado depois dos cultos, dizendo que me amava como irmã. Lembrei do amor genuíno que eu sentia por Jesus antes de tudo isso, aquela paz que eu tinha, e joguei fora por curiosidade maldita. Larguei a faca no chão do banheiro com um barulho metálico e caí de bruços, ali mesmo nas lajotas geladas. Pela primeira vez em meses, em anos talvez, eu chorei de verdade, não de desespero, mas de quebrantamento. E do fundo da minha alma destruída, com a última força que me restava, eu gritei: Jesus, eu não aguento mais, me tira desse inferno. Eu fui burra, eu fui idiota, eu estraguei tudo, mas se você ainda me quer, se ainda tem misericórdia, me salva, por favor, me salva. Naquele momento aconteceu algo que eu não sei explicar direito. Senti uma paz invadir meu peito, um calor diferente daquele calor queimante dos rituais, um calor de abraço, de acolhida. As vozes que me atormentavam há meses ficaram em silêncio pela primeira vez, um silêncio abençoado, limpo. Consegui respirar fundo, sem sentir aquele peso horrível no peito que me acompanhava dia e noite. Peguei meu celular do chão do banheiro com as mãos ainda tremendo e fiz algo que não fazia há 4 meses. Disquei o número da minha mãe. Eram 2h30 da manhã. Ela devia estar dormindo, mas o telefone nem completou o primeiro toque e ela já atendeu. A voz acordada, alerta, como se estivesse esperando minha ligação. Mãe, eu sussurrei chorando. Mãe, me ajuda. Eu estraguei tudo, mãe. Eu preciso de você.
E nós duas choramos juntas pelo telefone até o sol nascer, até a escuridão daquela noite horrível finalmente começar a se dissipar. Minha mãe chegou no meu apartamento antes das 7 da manhã daquela terça-feira, com uma sacola de comida e os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela me abraçou apertado na porta e eu desabei nos braços dela como uma criança pequena, soluçando, pedindo perdão por tudo. Ela não fez perguntas naquela hora, só me segurou, acariciou meu cabelo e repetia baixinho: minha filha, você voltou. Deus me mostrou que você ia voltar. Depois de eu tomar banho e comer alguma coisa pela primeira vez em dias, contei tudo para ela, absolutamente tudo. A cigana na feira, o saquinho roxo, o círculo da lua negra, a Silvana, o ritual do pacto, o Fernando, a gravidez, os planos de suicídio. Minha mãe chorou ouvindo cada palavra, mas não me julgou nenhuma vez. Quando terminei de falar, ela segurou minhas mãos e disse: vamos procurar o pastor Ronaldo agora. Ele vai saber o que fazer. Fomos direto para a casa do pastor Ronaldo naquela mesma manhã. Quando ele abriu a porta e me viu ali destruída, 8 quilos mais magra, com olheiras roxas e cabelo caindo, ele não hesitou nem um segundo. Me abraçou forte e disse com a voz embargada: Kátia, eu nunca parei de orar por você. Nunca. Deus me acordava de madrugada para interceder por você. Graças a Jesus você está aqui. Chorei tanto que não conseguia nem responder direito. O pastor Ronaldo ligou na hora para o pastor Daniel, um homem de uns 50 anos que tinha ministério específico de libertação espiritual. Ele veio até a casa do pastor Ronaldo naquela mesma tarde e conversou comigo por horas, me fazendo perguntas, entendendo tudo o que tinha acontecido. Quando terminou de ouvir minha história, ele disse com seriedade: Irmã Kátia, você abriu portas muito perigosas. A batalha vai ser difícil, mas Cristo é maior. Você está disposta a renunciar tudo e lutar pela sua liberdade? Começaram as sessões de libertação naquela mesma semana. Eram 3 vezes por semana, sempre às 19 horas na igreja, numa sala reservada nos fundos. No início, eu sentia náusea física só de entrar no templo. Meu estômago revirava, minhas pernas ficavam fracas. Era como se meu corpo inteiro rejeitasse aquele lugar santo, como se algo dentro de mim não quisesse estar ali de jeito nenhum. Durante as primeiras sessões de oração, coisas assustadoras aconteciam. Eu me debatia na cadeira sem controle, tinha vontade incontrolável de gritar obscenidades contra Deus, sentia uma raiva violenta do pastor Daniel, sem motivo nenhum. Uma vez eu vomitei no meio da oração, uma bile escura e fedorenta que saiu de dentro de mim e chocou todo mundo na sala. O pastor disse que era manifestação demoníaca saindo, que era parte do processo. As sessões foram revelando coisas que eu nem lembrava direito de ter feito. Durante os transes no círculo da lua negra, a Silvana tinha me levado para fazer oferendas num cemitério à meia-noite. Tinha me feito tomar banhos com ervas amaldiçoadas. Tinha me ensinado palavras de maldição que eu repetia sem entender. Cada pacto, cada ritual, cada porta espiritual aberta tinha que ser renunciado verbalmente, um por um, com nome específico. Foi um processo doloroso que durou 3 meses inteiros. Teve dias que eu queria desistir, que achava que nunca ia conseguir ficar livre, que o mal tinha se enraizado fundo demais dentro de mim. Mas o pastor Daniel não desistiu, minha mãe não desistiu, a Juliana voltou e também não desistiu. Irmã Cecília, uma intercessora de 70 anos da igreja que eu mal conhecia, jejuou por mim durante os 3 meses completos. Ela disse que Deus tinha colocado meu nome no coração dela. Num sábado à tarde, fizemos uma fogueira grande no quintal da casa da minha mãe. Eu trouxe absolutamente tudo que tinha ligação com o ocultismo.
Os livros de magia que comprei no sebo, as velas pretas, os incensos, os cristais, as roupas que usava nos rituais, meus cadernos cheios de símbolos e anotações de feitiços. Eram 3 sacos de lixo enormes, cheios daquelas coisas malditas. Até meu celular velho, que tinha os contatos do Círculo da Lua Negra, foi para a fogueira. Enquanto tudo queimava e virava cinzas, eu orava em voz alta, renunciando cada objeto, cada ritual, cada pacto que tinha feito. O pastor Daniel, minha mãe, a Juliana e mais uns 10 irmãos da igreja estavam em volta da fogueira orando junto comigo. Quando as últimas chamas se apagaram e só restavam cinzas fumegantes, eu senti um alívio físico inexplicável no meu corpo, como se um peso de 50 quilos tivesse sido arrancado das minhas costas. Respirei fundo e pela primeira vez em meses consegui sentir paz de verdade. A Juliana me procurou na 3ª semana do processo de libertação. Ela me abraçou chorando e disse: "Kátia, eu nunca desisti de você. Eu só estava esperando Deus te trazer de volta. Pedi perdão a ela por tudo que falei, por ter empurrado ela para fora da minha vida, por ter sido cruel e ingrata." Ela me perdoou sem hesitar. Soube também que o Fernando tinha procurado ajuda na igreja dele depois que a esposa descobriu tudo. A obsessão doentia que ele tinha por mim acabou completamente quando eu fui liberta, como se um feitiço tivesse sido quebrado de verdade. Levou 3 meses de sessões intensas de libertação até eu me sentir completamente livre das garras das trevas. Mas a recuperação emocional, espiritual e física levou mais de 1 ano inteiro. 1 ano de discipulado com o pastor Ronaldo, de terapia com uma psicóloga cristã, de reconstrução da minha fé tijolo por tijolo. E sobre a gravidez do Fernando, eu perdi o bebê naturalmente 1 mês depois de começar o processo de libertação. Foi doloroso, chorei muito, mas hoje entendo que Deus me poupou de uma situação ainda mais complicada e me deu tempo para me curar antes de ser mãe. Cristo tinha arrancado eu do inferno e agora estava me ensinando a viver de novo. Hoje, em 2024, 7 anos depois de tudo que aconteceu, eu moro em Valinhos com meu esposo André e nossa filha Ana Júlia, de 2 anos. Conheci o André 1 ano e meio depois da minha libertação, num retiro de jovens da igreja. Ele é professor de música, toca violão no louvor, e quando contei toda a minha história para ele numa noite de conversa séria, ele chorou comigo e disse: "Kátia, isso só prova o tamanho da graça de Deus. Ele te escolheu de novo, te resgatou do fundo do poço. Foi nesse momento que soube que ia casar com ele. Voltei a congregar na mesma Assembleia de Deus do Castelo, onde tudo começou, no mesmo lugar que eu abandonei quando mergulhei no ocultismo. O pastor Ronaldo me discipulou pessoalmente por 2 anos inteiros, me ajudou a reconstruir minha fé do alicerce, me ensinou a perdoar a mim mesma. Hoje eu faço parte do Ministério de Jovens da Igreja e dou palestras em escolas e outras igrejas, alertando sobre os perigos reais do ocultismo, das simpatias, do tarô, da astrologia, de tudo que parece inofensivo, mas abre portas espirituais perigosas. Já falei em 15 igrejas de Campinas e região nos últimos 3 anos. Conto minha história sem esconder nada. Mostro as consequências devastadoras de brincar com o mundo espiritual das trevas. Muitos jovens vêm falar comigo depois das palestras, confessando que também se envolveram com essas coisas, pedindo ajuda. Poder ajudar essas pessoas a sair antes de afundar como eu afundei é uma das maiores bênçãos da minha vida hoje. A Juliana continua sendo minha melhor amiga, mais próxima do que nunca. Ela foi madrinha do meu casamento com o André e a madrinha da Ana Júlia também. Sempre que olho para ela, lembro daquela tarde que ela apareceu no meu apartamento destruído e disse que eu não era mais eu. Ela viu o que ninguém mais via e mesmo assim nunca desistiu de mim. Essa é a amizade verdadeira, amor de irmã de verdade.
Minha mãe, Dona Rosa, é a avó mais presente e amorosa que existe. Ela cuida da Ana Júlia 3 vezes por semana enquanto eu e o André trabalhamos. Sempre que olho para ela brincando com minha filha, ela para e diz emocionada: Kátia, eu sabia que Deus ia te trazer de volta, filha. Eu nunca parei de orar, nem um dia sequer. Aquelas madrugadas de joelhos não foram em vão. É impossível não chorar quando ela fala isso. Soube por outras pessoas que a barraca da cigana Esmeralda nunca mais apareceu na feira da Lagoa do Taquaral depois daquele dia. Descobri também que ela tinha enganado muita gente antes de mim. Uma moça chamada Adriana, que também frequentou o Círculo da Lua Negra antes de mim, acabou tendo problemas psiquiátricos graves e está internada numa clínica até hoje. O grupo foi denunciado à polícia por práticas criminosas e se desfez. A Silvana mudou para o interior de São Paulo e ninguém sabe onde ela está exatamente. Às vezes, ainda passo de carro pela Lagoa do Taquaral aos sábados de manhã com minha família, a caminho da feira de orgânicos que a gente gosta. Olho para o lugar exato onde estava aquela barraca maldita com cortinas vermelhas e agradeço a Deus de joelhos pela segunda chance que Ele me deu. Eu estava morta espiritualmente. Era um cadáver ambulante cheio de demônios, mas Cristo me ressuscitou e me devolveu a vida. Não foi fácil reconstruir tudo que eu destruí. Perdi 2 anos da minha vida, minha saúde física e mental, relacionamentos, minha dignidade, quase perdi minha alma eterna. As cicatrizes ainda estão aqui, algumas visíveis, como as marcas que ficaram no meu corpo, outras invisíveis, como as memórias dos pesadelos e do desespero. Mas essas cicatrizes me lembram todo dia da misericórdia infinita de Deus e de como o diabo é mentiroso desde o princípio. Se você está lendo isso agora e já se envolveu com leitura de mão, tarô, búzios, benzedeiras, amarrações amorosas, simpatias ou qualquer tipo de ocultismo, mesmo que pareça brincadeira ou tradição familiar inofensiva, eu te imploro: saia enquanto há tempo. Não espere chegar no fundo do poço como eu cheguei. Procure uma igreja séria. Conte sua história para alguém de confiança. Peça ajuda. Clame a Jesus de coração aberto. Ele está esperando você de braços abertos. Não importa o quão longe você tenha ido. O diabo vem oferecendo poder, conhecimento, dinheiro, amor, tudo o que você sempre quis. Mas é tudo mentira, fumaça, ilusão que se desfaz e te deixa com nada além de destruição e morte. Jesus Cristo não oferece ilusões. Ele oferece vida verdadeira, liberdade real, paz que excede todo entendimento. Sua alma vale infinitamente mais do que qualquer promessa vazia que as trevas possam fazer. Eu sou a prova viva de que não existe poço tão fundo que a mão de Deus não possa alcançar. Se Ele me resgatou do inferno, Ele pode resgatar você também. Só Jesus liberta de verdade, e essa liberdade não tem preço.